Você ainda ama quem te deixou? Então escuta isso, porque essa pode ser a última vez que você vai se sentir assim. Ou você cura, ou você se destrói. E a verdade é brutal. Quanto mais você corre atrás de quem foi embora, mais longe de si mesmo você fica. E quando você esquece quem é, você se torna aquilo que ninguém mais respeita. Mas ainda dá tempo de virar o jogo. Não para reconquistar, mas para se reconstruir. Não para provar nada, mas para se calar. Com dignidade, porque tem algo mais poderoso do que mendigar amor. É fazer silêncio com presença. Você está aqui agora, não por acaso. Se você clicou nesse vídeo, é porque lá no fundo ainda dói, ainda aperta, ainda existe alguém dentro de você tentando entender. Como é possível amar tanto alguém que foi capaz de te deixar? A resposta é que você não ama a pessoa. Você ama a ideia de quem ela foi. Você ama o que vocês viveram. Você ama a versão de você que sorria quando estava com ela. Mas essa versão ainda existe. Só que ela está enterrada debaixo de camadas de dor, medo e lembranças. E agora você precisa tomar uma decisão. Ou você morre tentando reviver o que acabou, ou você ressuscita dentro do silêncio. Sabe o que destrói um coração? Não é o abandono, é a esperança vazia. Aquela que diz, talvez ela volte, talvez ele perceba o quanto eu amo, talvez eu não tenha feito o suficiente. Mas deixa eu te dizer, quem vai embora sem olhar para trás, já tinha decidido partir antes mesmo de sair. O seu erro não foi amar demais. Seu erro foi se esquecer de si mesmo no processo. Foi dar prioridade para quem te tratou como opção. Foi falar demais, insistir demais, sentir demais, enquanto do outro lado só havia silêncio, descaso e talvez até desprezo. E sabe o que você precisa fazer agora? Silêncio, não para manipular, não para provocar, mas para curar. Porque no silêncio você se ouve, no silêncio você se encontra, no silêncio a alma grita. É no silêncio que você vai olhar no espelho e enxergar que tudo o que você projetou no outro era a falta que você sentia de si mesmo. Você não precisa correr atrás, você precisa parar de correr de você. Você não precisa provar nada, você precisa se lembrar do seu valor. Você não precisa gritar seu amor. Você precisa calar para se proteger. Fazer silêncio é o ato mais nobre de quem ainda sente, mas já entendeu que se continuar insistindo, vai se perder. Quantas vezes você releu as conversas? Quantas vezes você escreveu e apagou? Quantas vezes você ficou online, esperando uma notificação? Isso te trouxe paz ou te trouxe mais dor? Agora escuta isso e guarda como tatuagem na alma. A ausência de quem foi embora pode se tornar a presença mais forte dentro de você. Mas só se você permitir, só se você alimentar, só se você continuar preso nesse ciclo de lembrança, idealização e culpa. Mas se você parar, se você se calar, se você fechar a porta e jogar a chave no abismo, você começa a se ouvir. Você começa a voltar, porque amar quem foi embora é um luto, mas diferente da morte física. Nesse luto, a pessoa ainda respira, posta, sorri. Segue a vida como se você nunca tivesse existido, e isso dói, mas também ensina. Ensina que não se suplica amor, ensina que quem fica sem esforço nunca realmente quis. Ensina que o amor que mais cura é aquele que você aprende a dar para si mesmo. Você precisa de força, você precisa de coragem, você precisa de paz, então se afasta, se recolhe, se cala. Porque tem um tipo de amor que só nasce quando tudo ao redor desmorona. O amor próprio forjado no silêncio. Você tem chorado escondido? Você tem se perguntado se foi suficiente? Você tem desejado voltar no tempo e fazer tudo diferente? Eu sei, eu entendo.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. E se esse abandono for o seu renascimento? E se a pessoa que te deixou estiver te empurrando sem querer para o caminho da sua melhor versão? Você já pensou nisso? Porque ninguém que te ama de verdade te abandona na primeira dificuldade. Ninguém que te vê como prioridade some como se você fosse nada. E ninguém que realmente se importa te ignora, te bloqueia, te silencia sem aviso. A verdade é que você foi deixado, mas não foi destruído. Você foi ignorado, mas não foi anulado. Você foi esquecido, mas continua vivo. E enquanto houver vida, haverá recomeço. Sabe qual é o segredo estoico para isso tudo? Não reagir, não implorar, não se humilhar, não querer explicação, aceitar, respirar, silenciar, observar e então se erguer. Você pode estar no chão agora, mas daqui a um tempo vai agradecer por isso, vai olhar para trás e entender. Foi preciso alguém me deixar para eu finalmente me encontrar. Você sobreviveu ao abandono, você sobreviveu à ausência, você sobreviveu ao silêncio de quem foi embora. E agora, você precisa entender isso. O seu valor nunca esteve nas mãos de quem te deixou. Seu valor não é medido por mensagens respondidas, por presença constante ou por um "eu te amo" dito da boca para fora. Seu valor mora no que você permite, no que você aceita, no que você cala. Você precisa aprender a não se explicar tanto, a não justificar tanto, a não correr atrás como se a sua existência dependesse de um "fica comigo", porque ninguém que merece você te faz implorar. E se fez, seja grato, porque agora você enxerga. A dor abre os olhos que o amor cego fecha, e talvez você ainda espere. Espera uma volta, uma mensagem, um pedido de desculpas. Mas você precisa fazer isso em silêncio. Você precisa amar em silêncio. Você precisa chorar em silêncio. E principalmente, seguir em silêncio. Porque tem coisas que só florescem na solidão. Tem curas que só acontecem no fundo do poço. Tem versões suas que só nascem quando tudo parece morto. Você quer saber se ela ainda pensa em você? Você quer saber se ele sente sua falta? Se doeu? Se foi real? Isso não importa. Mas sabe por quê? Porque a sua vida não pode depender da consciência de outra pessoa. Você não pode congelar seus dias esperando o arrependimento alheio. Porque enquanto você espera, enquanto você sofre, enquanto você se afoga em lembranças, o tempo está passando e você está perdendo a chance de viver. Você precisa se lembrar de quem você era antes desse relacionamento. Você precisa voltar para aquele que sorria, sonhava, acreditava, para aquela que se sentia viva, mesmo sem precisar provar nada para ninguém. Você era inteiro, você era forte, você era luz. E sabe o que é mais bonito? Você ainda é. Só esqueceu. Você não precisa mais procurar sinais. Você não precisa mais fuçar redes sociais. Você não precisa mais se perguntar onde errou, porque o verdadeiro erro foi esperar de alguém aquilo que só você poderia se dar. Amor, presença, respeito, cuidado. Agora me escuta com o coração aberto. Você ainda ama quem te deixou? Então faça isso em silêncio, mas faça de forma digna. Ame sem se humilhar. Ame sem perder sua essência. Ame sem desistir de você. E se esse amor machuca mais do que cura, então você não ama. Você se apega, você se tortura, e isso não é justo com sua alma. A vida não para esperar quem não soube te acompanhar. A vida continua, e um dia você vai perceber. Foi bom ter amado, mas foi melhor ainda ter me escolhido no final. Você ainda pode amá-la, você ainda pode amá-lo, mas agora a sua prioridade tem que ser você. Amar em silêncio, não. É covardia, é maturidade, é autocontrole, é renascimento. O mundo vai querer que você reaja, que você poste indiretas, que você rebata, grite, se explique, exponha, mas o mundo não sabe da sua dor, e muito menos da sua força. Então respira, faz silêncio e vai viver.
Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou sem dormir, cada lembrança que apertou seu peito vai se transformar em sabedoria, em coragem, em discernimento e principalmente em amor próprio. Você não precisa esquecer. Você precisa aceitar. Aceitar que acabou. Aceitar que não foi recíproco. Aceitar que por mais que tenha sido intenso para você, para outra pessoa, não teve o mesmo peso. E tudo bem. Doeu? Doeu. Mas passou. Ou vai passar. Se você permitir. Sabe? O que é mais estoico do que resistir à dor? É não deixar que ela te defina. É não deixar que a rejeição determine o seu valor. É não permitir que o abandono te transforme em alguém amargo, cético, fechado. Você vai amar de novo. Você vai sorrir de novo. Você vai viver de novo. Mas antes disso, você precisa morrer. Morrer para a ideia de que só é completo com alguém. Morrer para a expectativa de que o outro te salve. Morrer para a carência que grita e implora qualquer migalha. Depois, você renasce, mais forte, mais calado, mais inteiro. Faça isso em silêncio. E o mundo vai ouvir o barulho da sua transformação. Porque não existe força maior do que aquela que nasce depois de um abandono. Não existe luz mais bonita do que aquela que aparece depois da escuridão. E não existe silêncio mais poderoso do que aquele que carrega a decisão de nunca mais se diminuir por amor. Você merece mais. Você merece alguém que fique, alguém que escolha, alguém que te olhe nos olhos e diga: eu tô aqui, eu não vou embora. Mas antes disso, você precisa ser essa pessoa para você. Você precisa ficar com você. Você precisa se escolher. Você precisa olhar no espelho e dizer: eu tô aqui e eu não vou me abandonar. Você ainda ama quem te deixou? Tudo bem, é humano, é real. Mas faça isso em silêncio, com respeito, com leveza, com amor, porque o silêncio não é fraqueza, o silêncio é o começo da sua libertação. Se esse vídeo falou com a sua alma, se cada palavra encontrou um pedaço do seu coração, então agora faz silêncio. Mas não qualquer silêncio. Faz o silêncio de quem escolheu se curar. Faz o silêncio de quem vai embora, mesmo ainda amando. Porque esse é o maior ato de coragem que existe.